Se este vídeo te encontrou, eu acho que não foi por acaso. Eu já tive a minha vida no fundo, pá, eu cresci com algumas dificuldades, consegui começar a viver sozinho, mas vivia num T0 em que tinha de pedir dinheiro à minha mãe para me ajudar a conseguir alimentar. Eu já tive a rotina diária do ordenado mínimo, mas assim que entendi estas 7 verdades desconfortáveis, permitiram-me estar hoje a gerir o meu negócio que já me fez mais de 1 milhão de euros desde o seu nascimento e consegui realmente atingir estes meus objetivos. Olha, eu ganhei o prémio do Forbes 30 Under 30, que eu adorei receber, consegui comprar a minha casa de sonhos aos 26 anos. Isto para dizer que a verdade é que é possível. Não estou a dizer que toda a gente consegue fazer isto, mas é possível. E eu fui a minha própria prova, mas para isto tu tens que querer mudar ou simplesmente melhorar cada uma destas verdades à sua maneira. Se não fazes ideia quem eu sou, o meu nome é Gabriel Ferreira, eu estudo formas de fazer dinheiro online enquanto documento todo este meu percurso aqui no canal, esta coisa do negócio, da criação das coisas e tudo mais. Aproveito também para dizer que eu não sou nenhum consultor financeiro, ou seja, o que vais obter aqui é apenas só a minha opinião. E já agora, muito obrigado a Trade Republic por estar a apoiar este vídeo, mas falamos mais sobre eles depois. E vamos começar pela primeira verdade: sem consistência não dá para chegar lá. E eu, para te explicar isto, vou-te partilhar uma coisa, não sei se tu sabes, mas eu estive naquele programa de televisão que é o Got Talent Portugal, porque eu sei fazer magia, e eu faço magia desde os 15 a 16 anos, e desde essa idade, que foi assim a idade onde a minha vida começou a complicar um bocadinho mais, que eu comecei a ter, a ter que crescer e a ter outra maturidade mais cedo do que as pessoas normais. Então eu tenho este número que é o 3, que é um número que, me relembra muitas vezes esta coisa da consistência da tentativa. Porquê? Porque eu fui ao programa do Got Talent, eu tinha 15 a 16 anos, a primeira vez que eu tentei ir, eu fazia magia há 6 meses, a primeira vez que eu tentei ir, eu fui às pré-audições. Se tu não sabes, antes do programa na televisão, portanto onde está toda a gente, tu fazes pré-audições com uns produtores que não são quem está na televisão, portanto são aqueles 10 mil pessoas de fila, imensa gente a fazer as audições, pronto. E eu estive nesse primeiro dia. Eu estava no 10º ano, fui, e eu achei que até tinha corrido bem, e depois eles dizem, olha, daqui a um mês mais ou menos ligamos, se der certo. E eu esperei, não me ligaram. Eu sofri muito. Eu não chorei porque eu não sou uma pessoa de chorar, mas eu acho que se fosse eu tinha chorado bué. Porque eu fiquei mesmo muito triste e incompreendido, também era mais novo. Mas a verdade é que no ano seguinte existiu outra vez. E atenção que imagina, isto não é uma coisa confortável. Vocês têm que acordar tipo às 5 da manhã e para uma fila bué da grande, montes de frio, esperar não sei quanto tempo, ir lá, fazer 2 ou 3 minutos de atuação. Pronto. Nessa segunda vez realmente já percebi mais ou menos o que é que era necessário e preparei-me muito melhor. Na minha autoavaliação tinha sido mesmo muito melhor, com capacidade, pensava eu, para passar à frente, né, à próxima fase, neste caso à primeira fase da televisão, e não me chamaram novamente. Aqui fiquei um bocadinho menos triste, mas muito triste na mesma. Eu já tinha amigos meus a ligarem-me, a fingir que eram da produção, eu completamente triste. Pronto, não deu, era uma coisa já importante para mim, eu já fazia então magia há mais tempo, porque foi no ano a seguir, e chegou ao 3º ano, e o que é que eu pensei neste ano? Eu já tinha percebido que aquilo tinha um dia extra sempre. Há o dia oficial da audição em Lisboa, o dia no Porto, e há sempre um dia extra depois em Lisboa. E eu não me dava muito jeito no primeiro dia, e eu já estava mais naquela postura de eu pratiquei mais, eu fiz mais, eu vou dar o meu melhor, mas não vou também estar aqui a criar aquela expectativa enorme que me depois faz sofrer. Fui com aquela coisa de se não der, tenta outra vez. E a verdade é que fui, passei e fui até à final do programa. E a verdade é que se eu tivesse parado na primeira vez ou na segunda, eu nunca tinha ido à terceira e nunca tinha chegado à final. E depois, por causa disso, abriram-se várias oportunidades na minha vida. Por exemplo, eu trabalhei com o Luís de Matos várias vezes ainda durante este meu percurso de mágico. Caso não faças ideia, o Luís de Matos é o maior mágico português. E este tipo de situação repetiu-se várias vezes na minha vida. Por exemplo, havia este que era o maior evento de YouTube em Portugal. Era uma coisa enorme, que era o vídeo. E eu lembro-me de descobrir isto no Facebook. Era um dia depois, ou um dia antes dos meus anos, não sei bem. Na altura também estava com 15. Foi quando comecei. E eu assim, olha, quero ir, vou conhecer as pessoas, vou meio que me dar a conhecer, já sabia fazer alguns truques de magia, porque na altura fazia vídeos de entretenimento, fazia há pouquíssimos, nem sei se fazia há muitos meses, acho que fazia há pouquíssimos meses. Portanto, fui lá, dei-me a conhecer, ótimo. No ano seguinte ia haver novamente este evento, e eu, nesta vez era no Porto, e eu, para além de viver em Almada, nessa altura, eu tinha uma mãe assim, muito preocupada, então eu assim, vou ter que convencer a minha mãe a deixar-me ir ao Porto. Então, eu tentei falar com a organização para me deixar ir no autocarro que levava os participantes do evento, que eram os maiores youtubers da altura. Não sei se teria esta lata hoje em dia, mas na altura tive, e ainda bem tive, porque não só me deixaram, porque eu tinha vários amigos que tinha feito no ano passado também dessa área do YouTube, como a minha mãe me deixou ir, só que eu tinha um problema, que eu já sabia que ia, e como eles eram todos convidados e eu ia a pagar o bilhete, eu sabia que ia ter que ficar sozinho bué da tempo, mas por outro lado era mais uma oportunidade, então se era uma oportunidade eu não vou, só porque é desconfortável não vou deixar de ir. A verdade é que fui. Depois, como aquilo era um evento do YouTube na altura, eu tinha poucos milhares de subscritores, começaram-me a reconhecer aqui e ali, como eu conhecia pessoas do backstage, acabei por conseguir ir para o backstage, e aí fiz magia a esta pessoa que eu já vos vou apresentar, mas também fiz ao Paulo Sousa, que hoje é o meu melhor amigo, e a diversos outros youtubers, mas realmente conheci estas pessoas lá. E a verdade é que no ano seguinte volta a ser em Lisboa, vai ser a maior edição de sempre até aquele momento, e eu tinha acabado de participar no Got Talent e
fui convidado. Então esse ano eu fui como convidado, não fui pagante, e ali no meio da malta toda e volto a ver o Paulo Sousa com esta pessoa. E aí volto a fazer magia para eles todos, tipo, e tratar todas as pessoas como igual, porque nós nunca sabemos quem é que nos está a ver. E a verdade é que poucos meses passaram e essa pessoa tornou-se o meu agente, que estava lá, estava a ver, eu sempre tratei toda a gente bem, viu as minhas capacidades, já tinha alguns subscritores, ficou o meu agente. E eu, que nessa altura já estava há 3 anos no YouTube, também consegui pelo 3º ano a tentar, né, consegui ganhar dinheiro pela primeira vez com as redes sociais aos meus 18 anos. E eu no início estava a dizer que este número 3 tinha um significado especial para mim, porque eu demorei 3 anos até conseguir ir ao Got Talent. Ir ao Got Talent permitiu-me ir a este evento e como convidado, que eu estava há 3 anos a tentar ir, eu como participante, e eu no 3º ano fui participante. E esta coisa também me permitiu que eu, que já estava há 3 anos nas redes sociais, ganhar pela primeira vez €1. Se eu tivesse desistido do Got Talent, se eu tivesse desistido de tentar este evento, se eu tivesse desistido destas coisas todas e nada tinha acontecido, então realmente a consistência é importante, porque aquela coisa, tiveste sorte, quem está a ver pode muitas vezes achar, aquela pessoa teve sorte, e há pessoas que têm sorte, mas na verdade é quando tu fazes tantas vezes as mesmas coisas e contentas tantas vezes, até que ponto é que vira sorte, e por isso é que há aquela expressão que you make your own luck, ou seja, tu fazes a tua própria sorte, e eu acredito muito nisso, que é, quanto mais nós fazemos, nós trazemos a sorte até nós. Só que no fundo há pessoas que chamam sorte e há outras que chamam de trabalho e tentativa e levantar e tentar novamente. Então, para concluir esta ideia, realmente quando nós fazemos algo e achamos que fizemos muito, à partida não fizemos. Se nós fizermos, aqui estamos a falar de 3 anos, não é? Ou seja, muitos dias, várias centenas de dias, mas tu fizeste 50 vezes a mesma coisa ou 60 vezes a mesma coisa, às vezes pode não ser o suficiente, pode ser pouco. Realmente precisamos de fazer, tentar, porque ninguém vai fazer por nós. E este é precisamente também um segundo ponto. Ninguém vai começar por ti. Há esta ideia que eu às vezes menciono, por exemplo, eu agora estive na minha escola antiga a palestrar, agora quer dizer, já foi há várias semanas, e tive lá um rapaz a dizer que, aquela palestra que eu dei motivou imenso. E eu disse-lhe que, ainda bem que motivou, mas a motivação é muito temporária. O que importa realmente é a ação. Portanto, a ação está acima da motivação, porque a motivação vai-se embora. Então eu tenho aqui 3 ideias que eu aplico na minha vida e que, às vezes mesmo quando não me apetece, me fazem fazer as coisas. E na verdade são ideias simples, não é nada muito complicado. A primeira coisa é que nós realmente às vezes temos que estar motivados, e estar motivado às vezes é o suficiente para nós começarmos, está bem? E isso aí é real. Então eu, desde mais ou menos os meus 15 a 6 anos, comecei à procura de coisas que me automotivem. Portanto, coisas que eu sei que vou ver ou ouvir e que eu naquele momento vou estar motivado, e se calhar é o suficiente para eu mudar qualquer coisa quando eu estou a ficar mais em baixo. E estas coisas têm mudado ao longo do tempo. Por exemplo, nessa altura eu tinha, por exemplo, um vídeo de YouTube que eu via de 7 ou 8 minutos, que aquilo era muito motivacional e era sobre a pessoa que tu te querias tornar. Era esse tipo de vídeo, ok? Eu era muito mais novo e nessa altura era isso que me motivava. Então, que coisas é que às vezes te motivam? Pode ser músicas, pode ser um filme, pode ser um vídeo, pode ser umas quotes quaisquer, pode ser qualquer coisa, e isso é importante. Ires registando, passaste por isto e ficaste motivado. Boa. Isto às vezes dá jeito para quando estás mesmo lá mais em baixo. Não estou a dizer baixo se estás triste, mas estás com menos motivação para fazer as coisas, às vezes pode ser um bom spark. Agora, coisas mais práticas, por exemplo, ler. Quando eu estou no ritmo de ler, eu leio bastante. Mas às vezes acontecem coisas na minha vida que me fazem desacelerar esse ritmo, sei lá, trabalho extra e tudo mais, tenho que ficar acordado até mais tarde durante algumas semanas e perco esse ritmo. E voltar é sempre mais complicado, porque a rotina vai-se embora. Existe esta regra que eu aprendi no livro do Hábitos Atómicos, que é a regra dos 2 minutos, que é, compromete-te a fazer 2 minutos desta coisa, mas sem pressão que vais ter que continuar. Neste caso da leitura, vou pegar no mesmo exemplo. E eu vou-me comprometer a pôr, não vou pôr nenhum timer, mas vou pelo menos garantir que se comecei, por exemplo, às 2h20, que até às 2h22 vou ler. E eu começo a ler. E à partida tu não vais ler só 2 minutos, porque o complicado realmente é começar. E eu não estou a dizer que tu vais ler 50 páginas porque começaste a ler 2 minutos, mas se calhar em vez de 0 páginas vais ler 10. E se calhar na próxima vez lês 12 ou 15 ou 20. É muito mais fácil assim. Isto serve para o ginásio, serve para começar a estudar alguma coisa. E repara como, mais uma vez, aqui o que importa é a ação. A falar em ação, eu e a minha equipa montámos um curso 100% gratuito, são 7 dias. Aquilo é por e-mail, todos os dias recebes um e-mail durante 7 dias e é para tu conseguires desenvolver o teu plano financeiro, no fundo. Aquilo é super simples, a pensar nesta coisa dos 2 minutos. É um e-mail que tu lês muito rápido, que tem uma coisa que te ensinamos, e depois uma coisa para aplicares em 2 minutos também, só para praticares aquilo que tu aprendeste. O objetivo realmente é que chegues ao final desses 7 dias com a motivação e a ação para esse plano ser começado, ok? É gratuito, está aí na descrição se quiseres passar por ele, e espero que seja útil. E para fechar este capítulo, há outra ideia que é, nós muitas vezes queremos começar com tudo perfeito. Eu sei que isto é um clichê, não comeces com tudo perfeito, mas isto é real. Olha, eu costumo pensar que eu prefiro começar médio e começar do que esperar para ser perfeito, porque se for preciso tu estás um ano até lançar alguma coisa ou a fazer alguma coisa para ser perfeito, e alguém começou há 6 meses médio, teve 6 meses a praticar a mais e já ultrapassou o teu estado perfeito de lançamento ou de começo. Portanto, realmente, às vezes nós queremos fazer tanta coisa e está tão perfeito que não funciona. Pronto, como eu já disse, a minha empresa é toda relacionada com esta coisa do ganhar mais dinheiro, finanças, formação financeira e tudo mais. E uma coisa que eu reparo muito é que, pronto, as pessoas querem começar tudo, o melhor plano financeiro de sempre, o que é o melhor para começar. E a verdade é que existem montes de coisas neste mundo das finanças e realmente, se eu olho de repente para isto, fico assustado. O que é que eu vou fazer? Com tanta informação. Porque eu vou começar a pesquisar investimentos, vejo ETFs,
vejo obrigações, vejo certificados de aforro, vejo contas remuneradas, vejo PPRs. Depois há uma coisa que é, eu não sei agora o nome específico, mas é o bloqueio da escolha, né? Nós ficamos bloqueados com tanta escolha que existe para fazer. É aquela coisa, nós vamos para um restaurante com 30 pratos e vamos para um com 5, é muito mais fácil decidir naquele que tem 5. Acho que é paralisia da escolha, acho que é isto. E nas finanças é igual. O que eu costumo dizer aqui, por exemplo, é que nós às vezes vamos começar a aprender por fatias nesta área das finanças, mas vale começar por aquilo que é mais simples e ir evoluindo. O que é que eu considero simples? Por exemplo, eu acho que ETFs são mais simples do que, por exemplo, as ações. ETFs, caso não saibas, são cestos, neste caso comparando com as ações, são como se fossem cestos com várias empresas cá dentro. Existem mais tipos, mas vamos falar destes. E a ação é, por exemplo, a empresa, a Apple. Mas eu aqui dentro tenho a Apple, a Microsoft, então eu investindo aqui estou a espalhar o meu dinheiro, entre aspas, por estas empresas todas. Então é mais fácil eu estudar esta cesta, embora não pareça, porque está muita coisa cá dentro, mas eu assim só estudo a cesta e não estudo tipo a ação em si, que é muito mais complicado. Claro que eu estou aqui a generalizar e simplificar a ideia. Agora vamos supor que eu ainda quero mais simples e eu só quero ter o meu dinheiro a render qualquer coisa. Por exemplo, a minha parceira Trade Republic, que eu vos falei que está a ser a parceira deste vídeo, lá na plataforma eu consigo, por exemplo, colocar o meu dinheiro parado, não estou a investir em ETFs, nem ações, nem a nada, ele só por estar parado, eu estou a conseguir rentabilizá-lo a 2% ao ano. Ele não fica bloqueado e tu recebes o dinheiro mensalmente, portanto o dinheiro vai para a tua conta da plataforma todos os meses. Imagina que eu então quero começar a investir, mas quero aprender, mas também não quero que o meu dinheiro esteja a zeros. Poderá ser, por exemplo, um sítio em que eu estou ali ao menos está a render alguma coisa, enquanto eu aprendo, e aquela minha pressão de tenho que começar com tudo perfeito, já vamos dividindo isto. Olha, o dinheiro já está a render qualquer coisa, perfeito, agora vou aprender aqui uma coisa mais complexa. Ok, vou tirar algum dinheiro daqui e até me sinto confortável a colocar aqui. E vamos fazer neste caminho. Se tu quiseres ver mais sobre a Trade Republic, eu deixo o link deles aqui na descrição, ou então tens aqui o código QR em que podes clicar e ir lá diretamente. Mais uma vez, muito obrigado à Trade Republic por estar aqui a apoiar o vídeo. E agora vamos para a nossa terceira verdade, que é a nossa situação atual não define o nosso futuro. Eu gosto muito desta ideia de vamos imaginar que a nossa vida é uma maratona, em que nós vamos ter um início e um final desta maratona. E nós não decidimos onde é que começamos, que há pessoas que começam com muito mais posses, outras com menos posses, há umas que começam com mais oportunidades, outras com menos. Então nós não decidimos bem onde começamos, mas nós podemos definir onde é que tentamos acabar. Porque realmente utilizar comecei mal, comecei pobre, então eu não consigo sair daqui, só nos vai limitar a nós. Eu já disse, eu não digo isto como queixa, eu tive uma infância, mais lixada. Imagina, a minha mãe dormia eu digo isto várias vezes porque a ideia mais chocante é daquelas ideias que eu, quando era mais novo, fixei mais. A minha mãe dormia num colchão insuflável, nós não tínhamos dinheiro para comprar um estrado, nós tínhamos de comprar tudo em segunda mão e as coisas melhorzinhas que nós íamos tendo eram tipo as pessoas que nos ofereciam. E eu podia ter deixado isso definir a minha vida, definir tudo o que eu fiz a seguir. Mas a verdade é mesmo sem nada e sem ajuda. Pronto, a minha mãe ofereceu-me a minha licenciatura, que agradeço muito, e ofereceu-me o seu esforço, pronto, mas realmente, por exemplo, para a criação do negócio não seria o suficiente à partida. Mas eu não deixei que isso influenciasse, eu tentei fazer por mim, aprender por mim, ir mais longe, com o apoio, obviamente, das pessoas que estão à minha volta, um apoio mais moral, pronto, as ajudas que eram possíveis de dar, e não foi isso, eu não deixei de ficar nesse sítio, estão a ver? E eu tenho esta coisa que eu acho giríssima que nós fazíamos, né? Eu quando era mais novo não tinha tanta noção, mas nós não tínhamos dinheiro para ir de férias, não é? Ou seja, não havia esse dinheiro, mas a minha mãe tirava um bocadinho de dinheiro todos os meses. Realmente a minha mãe criou a mim e ao meu irmão sozinho, com alguma dificuldade, numa cidade grande, então, mas todos os meses tirava um bocadinho e às vezes conseguia por um contacto ou outro, por exemplo um T0 ou um T1 para férias, seja no Algarve ou assim, que era um luxo, né? E imagina como é que nós fazíamos, nós dormíamos, eu, meu irmão e minha mãe na mesma cama, portanto era desconfortável, mas é o que é. Comíamos sempre, imaginem, ovos mexidos ou assim, coisas muito baratas, mas ainda assim conseguíamos ter 4 ou 5 dias de férias que para nós crianças era suficiente. Pronto, nós sabíamos que eram as férias mais complicadas, mas nós conseguíamos. Eu costumava dizer que por mais que nos queixemos, ao menos se nos queixemos a fazer as coisas, está tudo bem. E eu concordo que eu não sou uma pessoa a queixar muito, quer dizer, já me queixei menos, mas não sou uma pessoa de me queixar muito, mas ao menos se me tiver a queixar, que esteja a fazer qualquer coisa. Pronto. E para fechar esta ideia também, quando eu ouço então pessoas a dizer eu não consigo fazer isto porque eu tive esta infância, tive isto, é tipo, eu também, estás a ver? Eu não estou a dizer que a minha vida é para comprar com as outras pessoas, mas eu visto que vivo a minha vida, eu vim do nada, literalmente, e hoje tenho uma vida muito mais confortável e qualquer pessoa que olha para mim pensa foi uma sorte do caraças isto acontecer, mas não, foi tipo muito trabalho, muito esforço, muita tentativa, muitas oportunidades que tive que fazer acontecer, eu não sou especial, estás a ver? E esta é a nossa quarta verdade, que é, tu não tens de ser especial. Imagina, eu não sou a pessoa mais especial de sempre, não sou a pessoa mais inteligente de sempre, não sou. Eu quando digo isto as pessoas não costumam acreditar, mas eu fui um bom aluno até ao 9º ano, mas a partir daí, eu no secundário não fui baldas no sentido de não ir às aulas, mas eu era muito distraído, estava sempre a falar, ia lá para trás, e eu tive para aí 13 no final do secundário e tive 10 no exame de matemática. Eu
falo finanças todos os dias, falo de números, trabalho com números. Tive 10 no exame de matemática. Depois fui para a faculdade, ok, aí já atinei um bocadinho mais, tive aí uma média de 15 ou 16, mas mesmo assim, na faculdade faltava imensas vezes, vou ser 100% honesto. Não era, não fazia pelas notas e também porque eu não considerava que a nota da faculdade fosse definir o meu futuro, eu só queria aprender mais coisas e... Portanto, esta ideia de ter que ser especial, assim, há pessoas que são especiais, há pessoas que nascem com uma coisa especial, mas também é possível não sendo especial, ok? É só esta a ideia que eu quero passar aqui. Quinta verdade é a resistência que existe à experiência. E este é dos tópicos que aquelas pessoas que estão mais perdidas, que não sabem bem o que fazer, e eu acho que isto é das coisas que mais poderá ajudar. Antigamente, por exemplo, eu cresci com esta ideia, eu vou, fazer os meus estudos, vou trabalhar num trabalho, vou crescer nessa empresa dentro do possível e fico lá a trabalhar durante 30 ou 40 anos e pronto, vou-me reformar entretanto. Isto era a linha de pensamento. Isto agora já não é assim, né? Pronto, hoje o mundo é, nós estamos aqui, depois vamos para lá, depois vamos para lá, depois vamos para ali. Está muito diferente. E eu com 15 anos, como já te disse, comecei então a fazer magia e os meus vídeos eram à base de magia e entretenimento. Pelo menos achava eu que era entretenimento. Gosto de acreditar que sim, na altura. E nesta altura, porque tinha a vantagem competitiva de fazer redes sociais e era mágico, eu acho que sou ou era o mágico, agora já não faço magia, mas na altura era o mágico com mais seguidores nas redes sociais. Então tinha esta coisa que eu podia não ser o maior de todos, mas tinha esta pequena coisa que me destacava. Pronto, se uma marca quisesse mágica fazer uma coisa com um produto deles, havia eu. Então pronto, acabei por trabalhar com marcas como a nós, como a Axe, como a PayPal, a Amazon, eu diria dezenas de marcas que nós conhecemos do nosso dia-a-dia. Mas ao longo do tempo, fui perdendo este amor. Ok, eu gostava do espetáculo, de montar espetáculos, essas coisas todas, mas já não tinha o mesmo impacto, já não era a mesma coisa. Comecei a ligar a magia mais a um trabalho do que propriamente a uma coisa que eu tivesse uma grande paixão. E atenção que eu gostava de vez em quando de aprender coisas novas e fazer e mostrar. E na faculdade a verdade é que eu queria ir para a comunicação, porque eu queria ser apresentador de televisão. Na verdade o meu sonho era ser um jurado do programa do Got Talent. Isso era o meu sonho máximo. E eu amava fazer, ainda sou hoje, vou confessar, mas pronto, não tem nada a ver com o que eu faço agora. E na altura fui então para a gestão e o objetivo aqui era depois no ano seguinte pedir transferência para a comunicação, mas entretanto eu amei gestão e continuei lá. E a verdade é que comecei a gostar imenso das coisas que eu ia ouvindo, mas durante a faculdade, logo ao início, eu ouvi o audiolivro, o audiobook, que é o The Total Money Makeover, do Dave Ramsey, e foi isto que me fez começar a interessar sobre investimentos e finanças em 2018. Se tu quiseres ouvir o livro gratuitamente, tens aí um link na descrição que é o Audible, clicando daí, podes fazer o registro, aquilo dá-te um livro gratuito e podes escolher o que tu quiseres, mas podes escolher esse, que foi assim que eu também comecei. E pronto, e depois chegou uma altura que é do tipo, olha, vou fazer um vídeo sobre finanças. Pronto, eu gosto, é uma coisa que eu faço, as pessoas não fazem ideia, vou fazer. E não só eu gostei muito, como as pessoas também gostaram. E eu assim, eu gostei muito mais de fazer isto. Depois fiz mais um, depois fiz mais outros. E depois decidi, é isto. É isto que eu vou continuar a fazer e faço até os dias de hoje. Claro que nós às vezes ficamos frustrados, não estamos a encontrar aquela coisa que nós queremos assim, mas vamos experimentar. Olha, a Paulinha, que é a minha noiva, ela nesta coisa, ela é mesmo um exemplo para mim, honestamente. Ela começou no secundário em Humanidades, não gostou, ok, perdeu esse tempo. Foi para curso de cozinha, amou. Mas embora tenha adorado o curso, percebeu que não era isso que queria fazer profissionalmente, teve os estágios e tal, não era isso. Ok, vou para a faculdade. Não era bem tipo a vontade máxima dela, mas hoje vou aqui experimentar qualquer coisa. Fui para Ciências de Educação, fez a faculdade, mas nem gostou disso. Depois tentou trabalhar com outros criadores de conteúdo, meio no apoio das coisas e tudo mais, não gostou também. Acabou por fazer também scriptwriting para pequenas séries digitais. Gostou, mas também não houve muita continuidade. Tirou um curso de banho e de esqui de animais, perfeito, adorou. Profissionalmente também não se sabe se era aquilo. Depois de repente, hoje, depois de tentar tantas vezes, descobriu que realmente o que gosta é de trabalhar na parte criativa das coisas. Ela edita todos os vídeos deste canal e também tem o seu negócio próprio, onde escolhe a sua imagem, fala sobre finanças, também trabalha com marcas e realmente ela adora essa parte. Mas, por exemplo, ela fazia vídeos também de entretenimento há vários anos atrás, não adorava isso. Esta coisa de a vida são várias experiências, nós vamos experimentar várias coisas e vamos tentar pegar nas coisas que gostamos e fazer alguma coisa disto. Mas um problema muito grande da vida, e eu acho que é geral, e é uma coisa que eu até falo muitas vezes em palestras, e é a nossa sexta verdade, que é: tu não tens objetivos específicos. Não estou a dizer que tu não tens, é o título desta verdade, mas quase ninguém tem e acham que tem. E isto faz muita diferença, fez muita diferença na minha vida, por exemplo. E na verdade, vou-te partilhar, mas eu cometi este erro até há pouquíssimo tempo, até há 1 ano e meio, para aí. Quando eu pergunto à pessoa, quais é que são os teus objetivos? Olha, meus objetivos são ter mais dinheiro, viajar mais, ajudar a minha mãe, mas isso não é um objetivo específico. O que é que tu tens de fazer para chegar a esse objetivo? É tão amplo, se nós conseguimos definir uma coisa específica, e até posso sair da coisa das finanças, só para termos outra ideia. Se eu em vez de disser, olha, quero aprender a tocar piano, que isto podem ser várias coisas e é muito subjetivo, e se eu disser, olha, eu quero aprender a tocar esta música até ao final do ano, a probabilidade de eu conseguir
tocar esta música até ao final do ano é muito maior do que eu por o objetivo de aprender a tocar piano e pronto. Quanto mais específico nós somos nos nossos objetivos, melhor. E eu, aqui uma parte pessoal, eu criei o meu negócio, não é? Na altura não sabia nada sobre negócios. Sabia sobre investimentos, sobre finanças, mas sobre negócios não sabia. E eu sabia que, tenho que ganhar mais dinheiro. É isto. Então eu no primeiro ano fiz 100 mil euros, no ano a seguir fiz 160, depois fiz 470, agora estamos no total isto já ultrapassámos 1 milhão. Mas isto para dizer o quê? Que chegou a essa altura, desses 470 tal, que já tinha o dinheiro, mas eu não tinha tempo para nada. Eu tinha dinheiro, mas não tinha tempo para usufruir. Eu não tinha tempo para ir às festas com os meus amigos, não tinha tempo para ir de férias e não estar a trabalhar. Então eu realmente percebi, porque eu não defini este objetivo, eu percebi que eu não queria ganhar mais dinheiro. Esse não era o meu objetivo. O meu objetivo era conseguir trabalhar bem, receber bem, obviamente, para conseguir ter mais liberdade na vida, mas mais liberdade na vida também eu consegui ter mais tempo e conseguir fazer mais coisas. Então percebi que eu tenho um limite de tempo em que quero trabalhar todos os dias. Claro que nós vamos ter momentos em que temos de trabalhar muito mais, né? Acontece e faz parte, mas eu ao menos quero ter tempo. Então a minha sugestão é, na próxima vez que propores a pensar realmente nos teus objetivos, pensa neles o mais concretamente possível e quando os definires, define com coisas concretas, que fica muito mais fácil. E atenção, eu sei que eu não sei se tu és uma pessoa nova aqui no canal ou não, mas eu falo dos números e essas coisas, eu não tenho tabus. Imagina, é o que é, eu estou a ser honesto, estou a ser transparente, eu falo dos números, não tenho esse problema, espero que tu também não tenhas. Já agora, a falar em números, deixa-me dizer que eu vi esta estatística no meu canal que diz que praticamente 60% das pessoas que veem os meus vídeos não subscrevem o meu canal. Portanto, por favor, podes verificar se subscreves, se quiseres, obviamente não tens de subscrever, mas verifica só se és uma pessoa que até costuma ver ou se até estás interessado. Ajuda sempre, ajuda bastante ver que as pessoas te continuam a chegar mais e mais. Portanto, muito obrigado se o fizeste. Se não fizeste, também obrigado na mesma por estares aqui a ver o vídeo. E vamos à sétima verdade, e esta verdade eu diria que é aquela que mais fez diferença na minha vida quando comecei a progredir já a um nível mais significativo. E se eu tivesse aprendido isto mais cedo, eu tinha progredido mais rápido, é o que eu sinto, que é pergunta a quem está à frente. Olha, eu faço este exercício e fiz este exercício na tal minha escola que eu fui palestrar e eu comecei assim, basicamente, olha, e façam o mesmo exercício comigo, embora vocês já estejam aqui com uma grande introdução minha, mas pronto, pensa nas sensações que isto te dá, ou que poderia ter dado se tivesses caído aqui de paraquedas. Eu tenho uma empresa que é Finance Studio, eu já fiz mais de 1 milhão de euros, fiz os meus primeiros 100 mil euros com 23 anos, fui considerado um Forbes 30 under 30, ou seja, estou no grupo das 30 pessoas com menos de 30 anos que mais impactaram o país de alguma forma, ou que mais fizeram aqui uma mudança grande no ano 2025. Tenho uma empresa que ganhou o prémio da Scoring do Top 5%, consegui comprar a minha casa de sonho aos 26 anos, e as sensações por norma que isto dá às pessoas, né? Quando se pensa sobre isto, é tipo, para já porque é que estás a dizer essas coisas? É meio estranho estás a partilhar isso aqui tudo na internet, mas é tipo, meio convencido, estás aí só a gabar, essas são a primeira reação. Mas quando eu penso, eu nunca tive isto, e não é mal se tu tiveste, mas é bom que isto mude, né? Mas realmente esta coisa que te vou contar é uma coisa que tem crescido cada vez mais em mim e que faço muito nas minhas conversas dos dias de hoje. Então, em vez de estar aqui a dizer, que sorte, ou de certeza que teve ajuda, ou começou muito bem na vida, ou de certeza que eu não conseguia fazer, em vez de eu dizer isto, vou começar a utilizar a palavra como. Ok, mesmo com ajuda, como é que tu fizeste? Mesmo que seja sorte, como é que tu fizeste? Ou seja, em vez de ser eu não conseguia, é como é que eu conseguia. Porque se nós começarmos a mudar o chip e começar a olhar para uma pessoa, eu não estou a dizer que eu sou uma pessoa que vocês gostavam de ser igual, mas se nós estivermos a olhar para uma pessoa que atingiu alguma coisa que nós gostávamos, eu, em vez de estar a olhar com desdém ou com meio estranho, meio convencido, eu vou olhar com o como é que como é que fizeste, como é que eu posso fazer igual, como é que eu posso seguir esse caminho. E uma dica extra que eu posso dar em cima disto, que é, nós muitas vezes temos os nossos amigos e querem-nos apoiar, querem-nos aconselhar, pessoas, a família, amigos, conhecidos. Por outro lado, também é um perigo estás a ouvir dicas e sugestões de quem nunca fez essa coisa. Por exemplo, eu não vou ouvir dicas sobre relacionamentos de pessoas do meu círculo de amigos que não conseguem manter um relacionamento. Eu felizmente não preciso, estou muito bem com a minha palinha, mas isto para dizer que eu vou tentar ouvir com pessoas que já fizeram, que já passaram por lá, que já atingiram esses pontos. Eu não vou ouvir sobre dinheiro com uma pessoa que não consegue poupar dinheiro, mas isso é o que eu fazia antes. Eu antes ouvia dicas e sugestões e conselhos de pessoas que nem fizeste isso, não consegues fazer para ti, estás-me a ensinar para quê? E ainda que nós conseguimos encontrar estas pessoas, conseguimos encontrar em livros, em vídeos como este, filmes, podemos em eventos, em comunidades. Por exemplo, eu tenho a minha comunidade do Atlas Financeiro, né, que é a nossa formação, que está aí na descrição caso queiras ver o site também, e realmente isto é o que eu acho. E já agora, eu há bocado falei sobre investir e aprender a investir, e se és um iniciante e gostavas de aprender as bases para começar com o pé certo, eu vou deixar este vídeo aqui, podes clicar nele, continuamos a ver aqui mais um bocadinho, e ele está montado exatamente para quem quer começar e tirar todas as dúvidas e receber este plano prático para iniciar. Portanto, olha, como sempre, muito obrigado por estares aqui, valorizo imenso isso, vemos para a semana e tchau!